Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na plateia e em casa. Inicialmente, eu quero fazer uma referência a algumas questões, pode vaiar depois sim, fique à vontade. Algumas questões que me chamaram a atenção pelo conhecimento de alguns professores que citaram no Facebook, presidente, que os vereadores não sabem o que é democracia. Pois bem, democracia é a expressão de cada um. Todos têm o direito de expressar por si e por aqueles que acham que devem estar expressando. Então eu peço para que esse professor, ele antes de falar uma situação dessa, que ele analise. Porque todos têm o direito de expressar. Cada um aqui tem a sua opinião e tem que ser respeitada. Agora, o que não pode é querer agredir de forma numa página de Facebook ou no jornal. Também alguns colunistas falaram que nós queremos vedar a imprensa. De forma alguma. Está aqui a toda a liberdade. E quero falar o seguinte para vocês, que eu não tenho problema nenhum quanto à escolha de cada um, seu sexo, se é homossexual, se não é. Não sou homofóbico, não tenho problema nenhum quanto a isso. O que eu entendo, e eu quero dizer para vocês, principalmente para os palestrantes, eu vou dar um conselho, senhores vereadores. A geração que hoje está aqui, as nossas crianças de 10, 12, 13, 14, 15 anos, já têm conhecimento da diversidade. Agora, nós que somos maiores de 30 para cima, nós fomos criados dentro do regime bíblico e da comunhão da família. Para nós, para mim, me causa muitas vezes ainda um espanto de ver casal do mesmo sexo. Porém, não recrimino, mas então que essa condição, essa palestra, que também seja trazida para aquelas pessoas que já têm a maioridade. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, na minha opinião, a escola deve somente fazer uma coisa: cuidar da criança e alfabetizá-la. A educação, senhor presidente, por favor. A educação vem de casa. O pai e a mãe têm que educar o seu filho. E quando nós falamos em ideologia de gênero... Só um pouquinho. Não dá. Só um pouquinho. É assim, ó, o nosso vice-presidente começou a falar sobre democracia, né? Então ele não vai falar tudo que eu concordo, que o vereador Silvio concorda, nem o que vocês concordam. Deixa ele está aqui legitimado pelo voto popular, isso é democracia, deixa ele fazer o seu pronunciamento e, como eu disse, depois vocês podem aplaudir ou vaiar. Vereador Almir Vieira, nosso vice-presidente. Obrigado, presidente. Alguns vereadores mencionaram aqui o artigo 5º da Constituição Nacional, da Constituição Federal, concordo plenamente. Mas nós temos que lembrar que acima disso tudo, e além disso tudo, existem algumas questões que é muito importante estar mencionando, como eu mencionei aqui. Por exemplo, o Tratado de São José, que é uma Convenção Americana de Direitos Humanos, na norma supralegal, prevê no seu artigo 12, no inciso 5º, o seguinte: os pais e, quando for o caso, os tutores têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Também citou na Constituição Federal que o artigo 229 diz que os pais têm o dever de assistir as crianças e educar os filhos menores. Menciono ainda o artigo do Código Civil Brasileiro, que diz que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e a educação. Senhores e senhoras, eu quero deixar uma coisa bem clara. Senhor presidente, o senhor me consegue mais 2 minutos? Mais 3 minutos. Muito obrigado. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Muitos de vocês já vieram nesta tribuna, muitos de vocês já vieram aqui reclamar pelos seus direitos. Professores, funcionários públicos. Por quê? Vocês querem que se cumpra a lei. Vocês, na condição de educadores, de pessoas que fazem palestra, também devem cumprir a lei. Se existe uma legislação no município onde proíbe a palestra, nós temos que cumpri-la. Ah, mas nós não achamos certo. Nós não concordamos.
traga para esta casa. Sentem com os vereadores, porque nós somos eleitos pelo povo. Tragam para esta casa no regime da lei, conforme o nosso presidente mencionou. É difícil. É difícil. A democracia não se faz com berreiro, não se faz com isso aí. Se vocês acham que a votação que aconteceu aqui não foi certa, que nós infringimos alguma legalidade, por favor, chamem os vereadores, apresentem a palestra para nós aqui, para nós termos também o nosso posicionamento. Por que não? Por que não? Nosso vice-presidente, só um minutinho. Gente, vocês querem que eu suspenda a reunião de novo? É que assim, ó, os grupos ideólogos enfim, diversas ideologias que nós temos na nossa sociedade, diversas crenças, enfim, eles têm os seus representantes, vocês têm os seus representantes aqui, certo? Se pronunciou, pessoas se pronunciaram aqui, vocês não vaiaram, vocês ficaram quietos, ouviram as pessoas falarem. Por favor, ouçam o vereador. Vejam, eu estou, olhem como eu estou falando com vocês. Eu poderia pedir a saída de vocês, mas eu não estou fazendo isso porque eu quero que vocês estejam aqui para ouvir. Vocês precisam ouvir o que os vereadores pensam. Então se candidate a vereadora e se eleja e você vai poder usar essa tribuna. Silêncio, por gentileza. Senhor, a Casa do Povo tem um regimento, é uma lei. O nosso regimento interno é uma lei que precisa ser cumprida. E eu citei várias vezes, não somente eu, o nosso vice-presidente fez leitura. Nós estamos tratando vocês com o máximo respeito e consideração. Mas, por gentileza, ouçam, respeitem o vereador, E se... É a opinião dele. É a opinião dele. Ok. Silêncio, por gentileza. Silêncio, porque depois do pronunciamento dele, eu acho que os pronunciamentos serão mais acalorados ainda. Se vocês vieram aqui, foi para ouvir. Então, por gentileza. Quem sabe um dia nós façamos uma audiência pública aqui para discutir gênero. Vou ter o máximo prazer em ouvi-los. Vamos debater. Mas, por enquanto, vocês estão em uma sessão ordinária e vocês precisam se comportar. Por gentileza. Por gentileza. Vereador Almir Vieira, o senhor tem mais 2 minutos para a sua conclusão. Senhor presidente, eu não vou conseguir concluir, até porque, quando Vossa Excelência falou da audiência pública, seria uma sugestão que eu estaria entrando, porque eu quero discutir isso aí. Eu faço questão de discutir isso aí. Eu não tenho problema nenhum de estar discutindo isso aí. Agora eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que, quando se trata de lei, todo mundo quer cumprir. Quando não se trata de lei, não se cumpre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Passou dias desse, um senhor de idade, pelado, todos devem ter visto isso, e as crianças colocando a mão na sua genitália, presidente. As crianças observando os jovens. Por gentileza, respeitem o parlamentar. Isso é quebra de decoro, por gentileza. Por gentileza, aí eu não vou admitir chamar o vereador aqui de mentiroso como eu ouvi. Por gentileza. Silêncio, respeite o parlamentar. Vereador Almir Vieira, para a sua conclusão. Dando continuidade, presidente. Hoje, se uma pessoa em qualquer lugar, na praça pública, qualquer lugar, mostrar a sua genitália, é atentado ao pudor e vai para a cadeia. Vai para a cadeia que já aconteceu um fato aqui. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou terminar minha fala, faço questão que aconteça essa audiência pública, quero dizer para vocês que não tenho nada contra a opção sexual de ninguém,
Não chamei ninguém de ignorante, pelo contrário, eu acho que vocês têm que fazer requerimento, têm que vir para essa casa, porque daqui sai a lei e daqui tem que ser feita a lei que de repente vá de encontro ao interesse de vocês. Agora, eu não vou admitir que se faça uma coisa forçada, descumprindo uma legislação do município, porque daí não precisa ter vereador e não precisa ter legislação do município. Obrigado, presidente. Muito bem.